Oi, tudo bem? Vamos dar um passo importante aqui para a gente falar um pouco de organização, direção e gestão do SUS. Eu quero começar a falar com vocês, ao longo dessa aula aqui, sobre mais um artigo importante. A gente vai falar do artigo que trata automaticamente, ele aborda para nós a organização, direção e gestão do SUS. O que isso significa para a gente na prática? É muito simples a gente entender esse dispositivo. Porque ele vai falar de ações e ele vai tratar de serviços automaticamente que basicamente definem ou trazem para nós a ideia do que se deve ser fundamental para que o SUS funcione. E se você observar ao bojo da leitura, ele vai falar para nós que a primeira coisa que ele vai deixar clara é que as ações elas podem ser executadas de duas formas. Primeiro, diretamente pelo SUS ou participação complementar. Como assim participação complementar? Gente, quando ele fala quando ele atua diretamente pelo SUS, a gente está falando de hospitais, postos de saúde, UPA, unidades públicas. Mas quando eu falo mediante participação complementar da iniciativa privada, eu estou falando de hospitais, eu estou falando de clínicas que muitas vezes acabam aí sendo conveniadas, que a gente sabe que acontece bastante. Elas podem até não fazer parte do SUS, mas elas prestam serviços para o SUS. Geralmente aí quando a rede pública não tem capacidade de atender a toda a demanda. Essa é a ideia. Mas o ponto mais importante aqui, quando a gente faz a compreensão desse artigo, é entender na forma de organizações das ações de saúde. Porque aqui nós vamos ter duas palavras chaves. Quais são? Regionalização e hierarquização. O que isso quer dizer para nós? Quando a gente fala da ideia de regionalização, significa que o SUS ele vai se organizar de forma regional. Ou seja, cada grupo de município vai ter uma forma de atendimento do SUS. Até para que isso evite que todo mundo tenha que ir para a capital ou para um grande centro para buscar atendimento. Então a saúde ela tem que estar mais próxima das pessoas. E no caso da hierarquização, quer dizer que os serviços de saúde eles vão ser organizados em níveis de complexidade crescente. Se você precisa de uma consulta de uma vacina ou consulta porque está com virose, sei lá o quê, o que acontece? Nesse caso, a gente pode considerar que você pode ir num posto de saúde simples. Atenção básica é o local certo. Agora, se você precisa de um exame mais complexo, ou atendimento de urgência, você vai para onde? Para um UPA, atendimento secundário. E agora, se é um caso mais grave, uma cirurgia de alta complexidade, você vai ser encaminhado para um hospital de referência, que é de atenção terciária, né, que eles denominam. Então, o SUS ele é organizado dessa maneira, regionalizada e hierarquizada. E os níveis de atendimento são níveis básico, médico e de alta complexidade. E o atendimento vai ser feito diretamente pelo SUS ou por hospitais conveniados. Essa é uma outra lógica que a gente pode destacar. E dando sequência, o outro artigo que nós temos, que é o artigo 9º, eu até estou tampando aqui, deixa eu sair da tela para você. O artigo 9º, ele fala para nós, ele traz a ideia muito importante, porque ele aponta na sua redação, ele aponta para a gente de uma maneira muito clara que a direção do Sistema Único de Saúde é a única, de acordo com a Constituição, e é exercida em diversos âmbitos. Como assim? No âmbito da União, do Ministério da Saúde, no âmbito dos estados, ele faz esse atendimento de maneira geral para a gente. Então, no âmbito dos municípios, ele faz essa subdivisão,
que eu coloco para os senhores. Então, vale a pena a gente dar esse destaque também, porque esse artigo ele é um artigo que traz uma importância muito grande, que traz aí uma relevância bem legal para a gente estudar e para a gente compreender. Bom, mas vamos para mais um? Vamos para mais um. O que é o próximo que eu quero falar para vocês e que a gente precisa entender? É o artigo 10º. O artigo 10º, ele traz uma ferramenta importante para a gestão do SUS nos municípios, que é o que acontece, mais ou menos, que são denominados como consórcios intermunicipais de saúde e de organização por distrito de saúde. O que é um consórcio intermunicipal de saúde? Talvez você até trabalhe em um. É quando vários municípios eles vão se unir para oferecer serviço de saúde que talvez eles não consigam manter sozinhos. Sabe aquela ideia de união faz a força? Aqui é assim. O SUS ele faz tudo nesse sentido. Então imagina que 5 cidades pequenas precisam de um centro de especialidade médica, mas nenhuma delas consegue bancar sozinha. Então o que eles fazem? Eles fazem uma reunião, eles fazem um consórcio, vão compartilhar custos, vão dividir o uso de estruturas, vão garantir o atendimento das especialidades médicas. Esse é o consórcio intermunicipal. E esse consórcio ele tem que seguir princípios de direção única. Quer dizer o quê? Que embora tenha vários municípios, a gente vai ter uma única direção para comandar os serviços. Não pode ter 5 prefeitos mandando, senão vira um caos. Então, eles vão criar os atos constitutivos desse consórcio e definir quem vai presidir o consórcio de tempo em tempo. A gente precisa fazer essa divisão. Portanto, consórcio intermunicipal é quando os municípios se reúnem para oferecer serviços de saúde, que sozinhos eles não iriam conseguir. Quando a gente fala de direção única do consórcio, é que mesmo tendo vários municípios participando, a gestão ela é centralizada em direção única. E aí é definida no ato constitutivo do consórcio. E o distrito de saúde significa que dentro dos municípios o SUS pode se organizar em distrito. E cada distrito tem seu próprio recurso, própria técnica, prática de saúde, o que vai garantir um atendimento mais próximo, um atendimento mais eficiente, um atendimento que eu diria muito mais eficaz. Essa é uma lógica que a gente tem que partir aqui da nossa compreensão. Além dela falar também, o artigo 11 ele é vetado, tá, pessoal? Então, no artigo 12, que está aí na sua tela, ele fala o quê? Ele fala para nós, basicamente, ele traz para a gente a visão clara das comissões intersetoriais. E aqui eu já falo uma palavra importante para você, né? Que é essa ideia de intersetorial. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala de intersetorial, significa que essas comissões envolvem vários setores além da saúde. Ou seja, não é restrita ao SUS. Essas comissões elas são criadas no âmbito da União e eles vão ficar subordinados ao CNS, o Conselho Nacional de Saúde. Que é o Conselho Nacional de Saúde? É um fórum, uma reunião de controle social do SUS. E vai participar os ministérios como da Educação, Meio Ambiente, Assistência Social, órgãos competentes como secretarias, instituições públicas, entidades representativas da sociedade civil, ONGs, movimentos sociais, sindicatos. E o principal objetivo dessas comissões, se você olhar aí no parágrafo único, é o quê? É articular políticas e programas. Vou até riscar aqui para você, ó. Articular políticas e programas de interesse para a saúde. Essa é a grande visão que nós temos. Então, se o Ministério da Educação cria um programa de merenda escolar mais saudável, é óbvio que isso vai afetar a saúde das crianças. Vamos pensar no meio ambiente. Quando o Ministério do Meio Ambiente adota política de saneamento básico ou de desastre ambiental, quem que vai afetar? Saúde pública. Saúde pública ela acaba sendo afetada diretamente, o que é bom.
o que é bom. Então isso é um outro aspecto que a gente precisa analisar com bastante atenção. Beleza? Vamos para mais uma? Mais uma. Ô, Guilherme, sai da frente. A articulação das políticas e programas a cargos de comissões intersetoriais abrangerá em especial os seguintes atividades. Quais são essas atividades aí que a gente pode destacar? É muito simples, é mais ou menos assim que eu vou falar para vocês. Vou falar até de uma maneira mais sucinta. Se antes a gente viu que são essas comissões que devem ser priorizadas, o objetivo aqui da lei é o que? É garantir que políticas públicas estejam articuladas com outras áreas que também influenciam na saúde pública. E ele dá 6 áreas prioritárias. Alimentação e nutrição. Gente, não dá para falar de saúde sem falar de alimentação, né? Se a pessoa não consegue comer saudável, é óbvio que ela tende a estar mais exposta a doenças. Saneamento e saúde andam de mãos dadas. Se não tem saneamento básico, doenças ali podem aparecer com mais clareza. A mesma coisa para a vigilância sanitária, eu sempre confundo essa palavra. Farmacoepidemiologia. Bêbado, você não fala isso nem fudendo, tá? Então, só para a gente resumir. Na alimentação e nutrição, é alimentação saudável e programa de nutrição. Saneamento e meio ambiente. São ações de saneamento básico e controle de doenças ambientais como a dengue, por exemplo. A vigilância sanitária e a farmacoepidemiologia é garantir a segurança de alimentos, medicamentos, produtos, saúde. Recursos humanos. Formar, capacitar, contratar profissionais de saúde. Ciências e tecnologia. Fomentar a pesquisa das vacinas, remédios e tecnologias. E saúde do trabalhador é prevenir doenças e acidentes no ambiente de trabalho, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem para colocar. Outro dispositivo que eu gostaria de falar com vocês está previsto lá no artigo 14. E esse artigo 14 ele fala do dever de ser criada algumas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino superior. O que ele fala para nós? Gente, essas comissões servem basicamente para conectar SUS com faculdades, universidades, escolas técnicas. Para quê? Para formar profissionais de saúde bons. Então, a lógica é que as instituições de ensino, o SUS, trabalhem juntos, visando os futuros profissionais da saúde. E aí o parágrafo único, ele traz funções dessas comissões. Como definir as prioridades mais urgentes, metodologias que vão ser adotadas, as estratégias, a capacitação desses profissionais, o estudo da pesquisa, a cooperação técnica, tudo isso vai ser condicionado. Tudo isso vai ser tratado. Então a gente precisa entender que essas comissões permanentes, elas são essenciais. Eu também queria falar para vocês que o artigo 14A, ele trata de um tema que aparece bastante em prova, que são as comissões, deixa eu sair da tela mais uma vez para vocês, são as comissões intergestores, bipartite e tripartite. O que isso significa? Se você souber isso daqui, pessoal, você já sai na frente. Então, quando a gente fala dessas comissões, são espaços de negociação e de pactuação entre gestores do SUS. A comissão intergestores tripartite é onde se reúne representantes de 3 esferas do governo: União, Estados, municípios. As comissões intergestores bipartites somente ocorrem entre representantes dos estados e municípios. Então aqui tem a diferença. Então, o que isso quer dizer para nós? Quando a gente fala que essas comissões elas têm o objetivo de decidir sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos do SUS, significa que as comissões precisam se reunir para definir como que o dinheiro vai ser usado, o que é prioridade. Quando fala em definir diretrizes no âmbito nacional, regional, intermunicipal para a organização das redes de saúde,
elas vão discutir como que o serviço de saúde vai ser organizado. Criação de redes regionais de atenção à saúde, etc. Quando ela fala de fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distritos sanitários, integração de territórios, elas vai definir a região da saúde, como ela vai ser organizada. Então, basicamente, as comissões intergestores, elas são espaços de negociação e decisão de como o SUS vai funcionar. Se ela for tripartite, é União, Estados e municípios. Se ela for bipartite, é Estados e municípios. E elas têm 3 objetivos principais: decidir sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos do SUS, organização das redes de saúde e diretrizes sobre as regiões da saúde. Então, essa é a ideia que a gente tem que considerar. Outro ponto que eu quero tratar com vocês, que também é importante, é o nosso artigo 14. O que fala o nosso artigo 14b? Ele fala do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde. Isso quer dizer o que para a gente? Isso quer dizer o que no nosso estudo, na nossa lógica? É muito simples. Ele vai falar de algumas entidades importantes no SUS, que eu vou até colocar aqui para vocês. Ele trata do CONAS. Eu tampei ele, mas eu quero sair, então ele vai falar para a gente também, além do CONAS, ele vai falar de outras entidades, como o CONASENS, que também é importante. E ele vai falar dos CONSENS também, que depois eu vou colocar aí ao longo das explicações. Mas o que a gente precisa entender? Que eu vou até resumir para vocês. Quando ele fala para nós dos CONSENS, ele fala... quando ele fala para nós do CONAS, o CONAS é a representação da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria do Distrito Federal. O CONASENS representa a Secretaria Municipal de Saúde em todo o Brasil. E os CONSENS representam a Secretaria Municipal de Saúde em nível estadual, ou seja, dentro de cada estado. E tanto o CONAS como o CONASENS têm status de entidade aí que eu posso falar para vocês, de entidade pública, e pode receber recursos do Fundo Nacional de Saúde. Já o CONSENS, ele precisa estar vinculado ao CONASENS para ser formalmente reconhecido. Essas entidades, basicamente, elas são fundamentais para garantir a representação dos interesses do SUS nos estados e municípios. Eles que vão ajudar aí com as negociações e também, eu posso falar, com as boas práticas que podem ser adotadas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te espero no próximo vídeo.